Quarto episódio da 19ª temporada tá entre nós e foi o episódio temático de Halloween. Muito se era dito, será que a gente vai ter alguma referência ao fato da Jo ter casado com o Karev no Halloween? Será que eles vão falar isso de novo, vão fazer alguma menção? E a resposta foi não. Muita coisa aconteceu nesse episódio e o episódio, por ser um quarto episódio, decorreu muito bem e a temporada tá sendo incrível. A gente ainda tá no quarto episódio, mas a temporada já tem se mostrado muito melhor do que outras que a gente teve aí no passado e ela já tá se desenvolvendo e tem tramas e personagens muito mais interessantes do que muita história que a gente já estava acostumado. Nesse vídeo aqui a gente vai falar de tudo que rolou de bom neste quarto episódio, vamos teorizar um pouquinho do que vem por aí e eu preciso falar o quanto que eu tô apaixonada na temporada 19, eu tô achando que tá incrível. Se você ainda não tá em dia com Grey's Anatomy, eu recomendo muito que você fique em dia porque a temporada 19 está incrível, tá muito boa mesmo. Tem outros reviews do episódio 1 e 2, semana passada eu fiquei um pouquinho doente e aí não rolou o review do terceiro episódio, mas a gente vai comentar um pouquinho dele aqui. E é isso, agora sem mais enrolação, roda essa vinheta. Vamos começar falando dele, o Levi. A gente já falou bastante sobre ele aqui no canal, sobre o fato de dele passar de um médico que ninguém dava moral, que derrubou óculos dentro do corpo de um paciente, que era zoado e que tentou fazer aí menção ao George assim que ele entrou lá na temporada 14 como interno. E aí se tornou de repente o melhor interno do Grey's Law e todo mundo passou a disputar por ele nas cirurgias. E agora na 19ª temporada ele tá como residente-chefe. Eu fiz as minhas contas e em minha cabeça ele já deveria ser atendente, porque aí já se passaram. Ah, mas na série passou só da 14 inteira, 15 inteira, 16 inteira, 17 inteira, 18 inteira e agora a gente tá na 19. E a gente tem que considerar que mais ou menos cada temporada é um ano e que nesse meio tempo a gente teve aí um salto temporal de um ano do pós-Covid e depois de mais 6 meses da última temporada pra essa temporada aqui. Então, nas minhas contas, ele já deveria ser atendente, tal qual a Helm. E nesse episódio a gente viu a Helm de novo, a gente já tinha visto que ela tava como bartender lá no bar do Joe's e tinha sido aí uma referência pelo fato da Cristina ter largado também a cirurgia e voltado ali, ter ficado um tempo como bartender. E aí eu gostei da referência, eu achei que a Helm tá muito bonita e uma coisa que eu tenho reclamado bastante, já tem muitas temporadas, é que a Helm não tem história. E ela é uma personagem extremamente promissora, ela é uma personagem lésbica, eu acho que tem uma história aí por trás que pode ser contada. Agora que a gente descobriu no episódio passado que a Mika também se relaciona com mulheres, eu acho que poderiam se criar ali um relacionamento. Eu acho que tem muita abertura pra muita história. E como eu tava falando sobre o Levi, ele tá super sobrecarregado, porque agora ele é residente-chefe, e com isso só tem ele. O único residente atualmente no Grey's Law, depois que o programa de residência foi encerrado, ficou ele. Eu não entendi até hoje muito bem como que eles fizeram esse programa de residência, porque eles mandaram embora todos os outros residentes que estavam ali, e aí começaram de novo do zero com os internos. Só que aí, como a Helm disse, ela tentou se inscrever pra outras coisas ali dentro do hospital, e não rolou. Então, tipo, eles demitiram a Helm como residente, e aí ela não conseguiu voltar de nenhuma outra maneira no hospital. Gerou dúvidas em mim, eu não entendi muito bem. Me conta isso, o que você achou, o que você entendeu dessa parte da Helm. E o Levi, como ele tá muito sobrecarregado, tem um momento em que ele começa a se estressar muito, ele já não tá com aquela personalidade que o Levi costumava ter, eu falei muito já sobre isso, e vou ter que voltar a bater nessa tecla. Nessa temporada o Levi não parece ele mesmo, colocaram ele pra ser a nova Bailey, né, aquela personagem que vai ser o mandão, vai ser o carrasco, vai ser o residente-chefe, meu Deus, os residentes morrem de medo, e o Levi ele não tá sendo o que eu acho que o Levi ele é. E muita gente justificou na live hoje falando que ele tá sobrecarregado, que ele tá tendo burnout. Isso ficou mais claro ainda no final do episódio, quando ele de fato estoura como enfermeira e o Richard vê. Ele tá falando, tem muito trampo, não me chame mais trabalho, é só eu. E o Richard vê e acaba conversando com ele. E o Levi fala, mano, eu não posso errar de novo, então não tem como eu ir embora e largar um paciente, vai que ele morre de novo por minha causa, por um erro meu. E isso faz com que o Richard, mais pro final do episódio, acabe indo no Joe's conversar com a Helm e ele não consegue convencer ela, porque ela fala, mano, lá eu ganhava pouco, trabalhava pra caramba, eu tentei me inscrever, não consegui em nenhum outro departamento, então por isso que não ficou claro pra mim, eu não entendi. Se você entendeu, deixa aqui nos comentários. E ela fala que ela não quer voltar, ainda mais pelo mesmo salário, mesmo que oferecessem um pouco de emprego. Ao mesmo tempo em que ela tá falando tudo isso com o Richard, dá-se a entender que ela sim aceitaria desde que fosse uma boa proposta, mas o Richard não a faz, e eu achei que realmente nesse final desse episódio a gente teria essa recontratação da Helm, mas é uma coisa que eu acho que vem aí pros próximos episódios. A gente tem que lembrar que algumas coisas vão acontecer com a Meredith, muita coisa aconteceu sobre a Meredith nesse episódio. A Zola teve
teve uma crise de pânico, e aí no episódio 3 a gente descobriu que ela era superdotada. Então depois de fazer alguns testes ali, estão rolando, a gente viu a Zola fazendo um teste muito rápido, descobrindo ser então essa porque ela é superdotada, uma coisa que a gente já vinha sido levemente colocado assim pra gente desde a temporada lá do Derek, na temporada 11, que ele vê ela desenhando e tal, mas agora finalmente foi concretizada essa questão dela ser superdotada. E com isso traz ataques de pânico, ela precisa de desafios que a galera da idade dela não precisa, e nesse episódio a gente descobre que ela tá saindo ali pra acampar, pra ela tentar ser uma criança normal, mas que já falaram os professores que eles querem que ela pule 2 séries aí da escola, e a Meredith não quer, porque foi uma coisa que aconteceu com a irmã dela, com a Meg, e a Meg também era uma criança superdotada, e a Meg não se adaptou muito bem, e com isso ela sofreu muito bullying e sofreu algumas consequências aí durante a adolescência. E a Mer não sabe ainda se ela quer que de fato a Zola pule essas 2 séries aí. No final do episódio a gente viu que ela acaba não conseguindo ficar nesse acampamento, se eu não me engano ela tá no acampamento, dormindo na casa de alguém, e ela não consegue ficar lá porque ela tem uma crise de pânico, ela liga pra Mer, e a Mer, que tava tirando um dia de folga ali junto com o Nick, acaba indo buscar a filha dela. E bem no finalzinho do episódio é-se dito o provável motivo que vai fazer com que a Meredith esteja ausente aí em grande parte da temporada, que caso você não saiba ou não se lembre, a Ellen Pompeo, a Meredith, vai estar em menos episódios nessa temporada. Ela vai participar só de 8 episódios, sendo eles os 7 primeiros e o último episódio da temporada, e a gente ainda não sabia exatamente por quê, tinha muita teoria, eu já falei disso em outros vídeos aqui do canal, e a teoria que agora está em minha mente, que é mais provável, que seja por conta da Zola. Muita gente já tinha dado essa teoria, e essa teoria ficou basicamente confirmada quando no final do episódio a Zola tá se lamentando, pedindo desculpa por ter interrompido a noite da Meredith, e ela fala: eu vou te buscar sempre que você precisar, e nem que seja a ajuda que você precisa não esteja em Seattle, a gente vai em outro lugar se for preciso buscá-la. E pra mim aí ficou a deixa de por que ela vai deixar Seattle, talvez pra buscar um tratamento, ou uma escola, algum lugar que vá tratar das necessidades da Zola. E o que isso tem a ver com a Helm? Eu falei, é porque a Meredith também vai sair, mas o que eu quis dizer com isso? Saindo a Ellen Pompeo, né, a Mer tendo menos papel, a gente vai ter muito mais tela pra outros personagens. A gente já tinha visto que agora os novos residentes estão com muito mais tempo, muito mais significante do que os outros residentes que a gente teve aí desde a época do Magic. Então a gente já teve muito mais destaque pra eles logo de cara, eles já vão ter mais tela, e com isso acredito que o Levi e a Helm também, ainda mais agora que eles estão trazendo essa narrativa, essa história um pouco diferente pra Helm, que finalmente estão colocando ela de alguma forma. Eu espero que ela não volte aí pro Grey Sloan dentro de ser um step, uma ajuda pro Levi, não, porque ela tem que ser de fato aí uma médica que as pessoas se interessem e queiram ela no programa. E também tem o fato de que agora ela poderia voltar, pelas minhas contas, gente, eu não tô entendendo quanto tempo é essa de residência, ela já poderia também ser promovida direto pra atendente, e seria bem legal se ela fosse atendente já e o Levi ainda não. Acho que seria bem interessante essa história. Mas vamos ver se a Helm vai de fato voltar, eu aposto que sim. E falando de internos, nesse episódio o Owen continua sem atuar como cirurgião, só sendo ali professor, e hoje ele tá dando aulas ali. Quem lembra de quando ele fez aqueles testes com os porcos, e quando depois ele faz com os dummies lá lá no episódio em que tá chovendo, e ele ajuda a April, e a April descobre que ela quer trabalhar no trauma. Aquele episódio é muito legal, é muito icônico, tá caindo uma chuva, assim, icônico esse episódio, e aqui a gente tem uma referência bem direta a ele, quando ele traz cadáveres pra galera treinar. E isso gera ali um desconforto, porque a galera começa a pensar, mano, tem um monte de corpo aqui, e o homem explica, falando assim, não é que eles estão sendo descartados, vocês estão aqui brincando com pessoas. Esses corpos são justamente pra ensinar, isso aqui é o jeito que se faz as coisas. Esses corpos foram doados pra que vocês pudessem aprender e que pessoas não morressem. Porque ali em determinado momento a Jules, muita gente falou, nossa, ela tá a cara da Izzy. Ela faz o mesmo questionamento que a Izzy na época lá dos porquinhos, né? Que a Izzy falava que não queria, que achava aquilo uma crueldade. E aqui nos cadáveres a Jules se sente ofendida, porque ela falou, mano, minha mãe e meus parentes vão todos doar os corpos pra ciência, e é assim que vocês vão tratar eles? E aí o Owen explica que esse é o método de ensino e que é assim que se aprende. E com isso a gente tem também a Ted e o Owen, né, ficando ali em alguns momentos durante o episódio, e a gente viu que a Ted, eu sinceramente não entendo ela, eu tô muito confusa com o que eles estão fazendo com o relacionamento de Ted e Owen, porque na temporada passada eles estavam super bem, eles estavam se conectando super bem, eles tinham toda a questão do Leo, né, aquela representatividade, o que eles estavam tentando trazer pro personagem, que foi super legal, uma coisa que não é se discutida sobre crianças, e eu tava esperando um pouco mais disso nessa temporada, mas a gente veio já no comecinho, desde o primeiro episódio, com a Ted extremamente resignada com o Owen, ela não tá feliz, ela tá muito triste, e no episódio passado ela falou uma coisa que me marcou muito, que foi sobre ela só tá com o Owen por conta das crianças, mesmo que ela ame ele. E nesse episódio ela bate nessa tecla de novo, quando ela tá conversando com o Link tá contando que ele tem sentimentos pela Jo, mas que ele tá saindo com outras pessoas pra tentar esquecer isso, porque eles têm uma amizade de muitos anos, e ela fala pra ele, cara, é a melhor coisa que você faz, dorme com trocentas mulheres, mas não fica com seu melhor amigo, porque esse é o meu maior arrependimento. E aí eu fico pensando, qual é a da Ted, sabe? Ela ficou anos atrás do Owen, anos querendo essa relação, agora que eles têm um filho, tem um monte de coisa ali acontecendo,
Beleza, as pessoas podem se decepcionar e sentir que se arrependerem ou não quererem mais, eu entendo isso. Só que foi 15 tempos, sei lá, desde a 6ª temporada que ela tá aí, foram 15 temporadas, 13 temporadas, sei lá, ela querendo o Owen, brigando com a Cristina por conta de Owen, e contando o passado, e depois traindo e voltando, e ela sempre quis muito o Owen. Aí na temporada que ela finalmente casa com ele comete esse erro, ela já sabia que o Owen era assim, o Owen não é a primeira vez que o Owen faz essas coisas exageradas e que vão tão além, e aí a gente poderia ter tantas questões sobre isso, tantas consequências interessantes pra reverberar sobre esse caso, né, da eutanásia, e a única coisa que ficou dessa questão da eutanásia, depois de Comer ter saído da série por conta disso, foi o relacionamento deles estar meio frio. E isso vai pra onde? Eles vão separar a Ted e o Owen? Porque, sinceramente, se for pra isso acontecer, eu espero que aconteça logo, porque eu já não aguento mais a Ted chata assim, e falando mal do Owen, toda hora recriminando, e reclamando. Outro casal que não tá legal também é o Winston e a Meg. Eles, desde antes de estrear a temporada, a Krista já tinha falado que seria abordado o fato deles terem se casado tão rápido, sem mal se conhecerem, e aí essas questões de eles precisarem se conhecer mais, talvez eles não se conheçam tanto assim, esse casamento tão relâmpago, pesarem um pouco mais. Mas eu sinceramente não sinto o jeito que eles estão fazendo esse relacionamento deles ser problemático. Não faz sentido na minha cabeça, parece um pouco forçado demais, porque eles se davam tão bem, tudo ia tão bem, e de repente ela começa a implicar porque ele não sabe a cor favorita dela, e agora ela tá tratando ele como se fosse, tipo, o interno. Tudo bem, a Meg é chefe do marido dela, e tá tudo bem, só que nesse episódio, ele tá tão incomodado com o jeito que ela trata ele, que ele considera trocar de especialidade, ele não quer mais ficar na cardio pra que a Meg não seja a chefe dele. Então você entende, tipo, o nível que tá indo pra isso? Então esse relacionamento também não tá legal. Eu, honestamente, não entendo o que estão fazendo com os casais de Grey's Anatomy, porque todos os melhores casais foram desfeitos. O último casal que eu gostava e shippava muito era a Melin, que também teve Merluca, mas todos os casais caíram por terra. O único casal, na minha opinião, que hoje presta em Grey's Anatomy, eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Mas pra mim, hoje, o único casal que funciona é Bailey e Penny, porque cada um tem sua série, eles estão juntos, eles aparecem, um tá na série, o outro tá na outra série, e funciona muito bem, e eles são super saudáveis. Eles tiveram uma tretinha aí em Station 19 no episódio dessa semana, mas eles sempre se resolvem, eles têm uma família e tá sempre tudo bem. Eles são o único casal que eu gosto, o único casal que, tipo, reizinhos eternos, nunca erraram. Mas fora eles, eu não gosto de nenhum casal. Eu não gosto de Ted e Owen, eu não gosto de Kai e Amélia, eu não gosto de Winston e Meg mais, porque pra mim tá chato, e não tem nenhum casal legal. No episódio passado, a gente teve a Jules ficando com o Ben, eu achei que ia ter o Lelele, eles nem comentaram nesse episódio. Também tem o risco aí de acontecer a Mika e a Helmy, mas aí é tudo fonte da minha cabeça. O Nico e o Levi nem aparecem, quando apareciam eu odiava, então não tem nenhum casal que eu goste. Comenta aqui se tem algum casal que vocês gostam. Pra mim, Grey's Anatomy em casal tá péssimo. O último casal que eu gostei, como eu falei, foi a Melink. Não tem um casal que eu goste. Nesse episódio a gente teve foco em 2 casos médicos que estavam rolando e eu achei os 2 bem interessantes. Durante o Halloween, 2 amigos acabam se drogando usando LSD e eles vão parar no hospital. E aí tem um menino que tá tão chapado que ele foge ali do quarto e ele vai pular de uma van, ele quer voar, porque ele tá chapado de droga, ele quer voar ali da van. Só que quem tá ali do lado da van, que ele quer saltar lá de cima, é justamente a Jo e uma paciente. E aí ele cai em cima dela e ela acaba machucando a mão. O Link fica muito preocupado e é isso que leva ele a conversar depois com a Ted, falar que tá apaixonado por ela, porque ele fica muito puto por ela ter se machucado, muito puto com o paciente, ele acaba até tratando mal o paciente que ele machucou a Jo. E a gente vê que ele tá realmente apaixonado e é quando a Ted fala pra ele: você fica com todas as minas, mas não fica com a sua melhor amiga, que esse é o meu maior arrependimento. Então é outro casal chato aí que eu não gosto, eu não sinto essa química. A gente viu que a Camila falou no Twitter que ela queria que se definisse o relacionamento dela, como seria a história da Jo nessa temporada, em uma música da Taylor Swift, seria Love Story. Love Story é a história de Romeo e Julieta. Então, provavelmente, se ela falou isso, acho que vai rolar aí de Link mesmo. Me preocupa porque eu realmente não gosto. No episódio que vem a gente vai ter o Jackson voltando, Catherine voltando, Tom voltando e Edson voltando. E eu tô bem ansiosa pra ver todos eles, né? Principalmente porque a Ed provavelmente vai continuar essa história aí sobre a galera e os abortos que tá rolando nos Estados Unidos. O Tom vai voltar com o caso da Catherine, né? Que ela tá ali com alguma coisa no cérebro. A gente viu na promo que ela vai ver os exames dela. E na temporada passada a gente já tinha ficado sabendo que tinha algum resquício ali do câncer dela, que a gente ia ver. E também agora a gente vai ter o Jackson, que vai voltar com uma grande oferta pra pesquisa de Alzheimer, que provavelmente vai fazer com que a Grace saia de fato ali por um tempo do Grey's Lower. Já que ela vai ter essa questão da Zola, provavelmente ela vai achar algum lugar pra fazer essa pesquisa de Alzheimer. Mais uma vez o estudo de Minnesota foi com Deus, né? Então como é que eles vão correlacionar tudo? Porque fizeram uma temporada chata pra caramba em Minnesota e agora vão esquecer tudo? Como que será que vai ser isso? E a última pauta que eu separei pra gente falar é sobre a Simone e a avó dela, que justamente tem Alzheimer. Ao longo dos episódios a gente tá descobrindo que cada novo interno foi contratado por um motivo, e a gente já
descobriu que, por exemplo, o Lucas foi porque ele é parente do Derek e da Amélia, a Simone porque a avó dela tem Alzheimer, e aí a Mary correlaciona aí com a própria experiência de vida dela. E justamente a Simone, logo no primeiro review que eu fiz, eu falei que eu esperava muito mais dela, né? Porque o passado dela, a história que ela tinha traumática com o Grace Lowe, que tinha sido vendido pra gente em todos os sinopses que tinham sido lançadas da temporada, é que a mãe dela morreu no parto. E aí eu pensei, gente, só isso? No que isso reverbera pro resto da temporada? E a gente viu que é muito mais que isso. Inclusive, essa questão da mãe dela ter morrido no parto, acho que nem é tão relevante assim pra personagem quanto o que a gente sabe sobre a avó dela, que tem Alzheimer e que, enfim, toda aquela doença que a gente sabe que a Alice teve, que tem todo esse passado aí pra Meredith, que a Meredith lida sobre. E nesse episódio aqui a gente descobriu mais uma coisa sobre a Simone. Logo no começo, a galerinha, os residentes estão vendo ali um vídeo que ficou viral, e no final do episódio, depois de um episódio inteiro em que a Simone tá super tensa, super deixando as coisas afetarem ela e se dedicando tanto ao trabalho, a Meg vai indagar ela e fala, mano, me conta aí de fato o que aconteceu. E aí a Simone conta pra ela o que aconteceu, que durante o outro programa em que ela fazia, porque lembrando que todos os residentes que estão aqui, todos os internos que estão aqui, eles foram expulsos ou saíram de outro programa que eles estavam antes e estão recebendo uma segunda chance. Essa inclusive é a proposta da temporada. E o caso da Simone foi que ela estava em outro programa e tinha muito racismo. Então ela cita alguns exemplos, dentre eles um momento em que ela tentou falar sobre uma doença e opinar sobre um caso médico e ninguém deu moral pra ela, falou que ela estava errada. E aí uma outra pessoa, um outro médico branco sugeriu a mesma coisa, eles deram bola e era aquilo mesmo que ela tinha falado. Outro exemplo que ela dá é que ela tava sempre se sentindo, sempre colocada em segundo lugar. Então sempre todo mundo queria as coisas que as pessoas brancas, sempre tinham piadinhas sobre pessoas, que ela mesma fala pessoas de cor, né? E que ela se sentia muito incomodada e que depois dela expressar esses sentimentos, ela foi convidada a se retirar aí do programa. E é pesado, né, gente? Nossa, pleno tipo 2022. E aí ela foi convidada a se retirar. Ela teve um acesso de fúria numa salinha, quebrou tudo. E aí o vídeo que ficou gravado pelas câmeras de segurança viralizou. E foi por isso, ela foi chamada de muita coisa. E todo mundo falou que ela tinha muita raiva. Aquela coisa que a gente já sabe, né? Enlouquecida, tá louca, aquela coisa que mulher costuma escutar, ainda mais uma mulher negra, e foi por isso que ela acabou saindo do antigo programa de residência que ela frequentava, que ela estudava, né? E foi isso que aconteceu com a Simone. Eu achei essa história bem promissora dela. Eu não esperava, porque depois do primeiro episódio que a gente soube, em que era só porque a mãe dela morreu no parto, eu falei, nossa, que chato, mas na verdade tem muito mais por trás. E agora, neste momento, a Simone é a personagem que eu mais tô interessada pra ver o caminho aí dentro dos novos internos. Então, questões que ainda estão abertas aí pra essa temporada. Pra onde que a Meredith vai? Eu já falei minha teoria, eu acho que é por conta da Zola e também por conta do promo que a gente viu aí, tem a ver com alguma pesquisa que ela vai fazer pro Alzheimer de vez e que o Jackson, né, que é o que tem a bufunfa, vai financiar. E aí, o que vai acontecer com a Zola? A gente tem que lembrar que, mano, tem o Bailey, tem a Zola, tem a Alice, tem 3 crianças que a Meredith cuida. Por que só tá aparecendo a Zola? Beleza, a Zola é icônica, mas cadê as outras crianças que a gente não vê nem andando ali pela sala? Ninguém tá vendo mais o Bailey e a Alice. No promo do episódio que vem, a gente também viu que o Lucas vai ser descoberto, que a gente sabe que ele vai ser descoberto errado, né? Ele não tá ficando com a Amélia, que é tia dele, mas ele deixou todo mundo pensar que ele tava. Então mais pessoas vão descobrir que eles estão ficando, e a própria Amélia vai descobrir e vai falar, mano, você não contou pra ninguém que a gente é sobrinho e tia, eles estão achando que a gente tá ficando, você tá louco? Então provavelmente isso aí vai vir pro episódio que vem também. Isso aí é um assunto que eu tô bem animada pra ver, porque eu tô achando essa história bem engraçada. Enfim, essas são as questões aí pro próximo episódio. Tem Jackson, tem Ed, tem Tom, tem Catherine. Quem será que vai aparecer mais? Então me conta aí o que vocês estão animados pra essa temporada, se vocês estão gostando tanto quanto eu tô curtindo. Eu realmente tô gostando bastante, tô muito surpresa. E era minha expectativa gostar, e realmente tá gostando, é uma coisa que tá me deixando feliz demais. Então comenta aqui embaixo o que você achou do episódio, o que você tá gostando, se você tá ou não gostando da temporada. Eu espero vocês no vídeo de semana que vem e na live de semana que vem, na quinta-feira. É isso, um beijo, gente, falei pra caramba. E até a próxima. Tchau!